Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Se tem algum visitante aqui nessa manhã, eu quero dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Natan, eu sou seminarista aqui da Igreja Presbiteriana do Meia. Como já foi falado no nosso culto, nosso pastor está de férias, está descansando, está se enchendo do Espírito Santo nesse período de descanso, de repouso, para voltar logo mais, acho que a partir do dia 25, se eu não me engano, cheio de Deus para transbordar para todos nós, descansado, para mais um ano de trabalho intenso para a obra e para a glória do Senhor. Amém? Por conta disso, os irmãos têm me visto bastante esse mês aqui no púlpito. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um texto que tem lá em João, capítulo 1. Não sei quem vai lembrar aí, mas em dezembro a gente teve uma série de mensagens falando sobre João, capítulo 1, falando sobre Jesus como verbo vivo, como verbo encarnado, como o próprio Deus que veio ao mundo para poder morrer por cada um de nós, se tornando carne, se encarnando, se tornando um homem, porém sem pecado. E a gente teve uma série linda, belíssima, 4 domingos falando sobre isso. A gente teve pregação lá no início, João 1, capítulo 1, né, do versículo 1 ao 5, depois do 6 ao 10, bem expositivo, a gente foi avançando. Na semana passada eu trouxe um texto que poderia ser em João, mas na verdade eu trouxe em Mateus, falando sobre o batismo de Jesus. Primeira aparição pública de Jesus se batizando no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Hoje, a gente vai ver um texto semelhante, que é um texto que vem um pouco depois desse, que fica lá em João capítulo 1, versículos 35 a 42. O títulozinho aqui da minha Bíblia, Ara, tá: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Hoje vamos conversar sobre Jesus ser a salvação dos discípulos. Grava isso. Jesus é a salvação dos discípulos. Vocês já vão entender por que essa é a nossa frase tema. João capítulo 1, versos 35 a 42, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quero contextualizar um pouco vocês, para a gente poder entrar de cara aqui um pouco nessa história. Lembrar vocês que Jesus ele acabou de ser batizado. João Batista entrou com Jesus no Rio Jordão, batizou ele. De repente acontece uma epifania, os céus se abrem, tem uma voz poderosa dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ponto de que provavelmente todos aqueles que estavam ali ao redor, diante do Rio Jordão, jamais haviam visto coisa semelhante. João conta, dá testemunho que ele viu uma forma corpórea do próprio Espírito de Deus, do Espírito Santo, descendo como uma pomba e repousando sobre Jesus. E ali ele teve a certeza de que Jesus era aquele que ele estava buscando, era o Messias, era o Salvador, era o escolhido que libertaria Israel da escravidão dos povos estrangeiros, que libertaria o povo judeu dos altos impostos que Roma, o Império Romano, estava colocando diante deles, mas que também libertaria o povo judeu de algo muito além disso, de realidades espirituais na vida de cada uma daquelas pessoas. Libertaria o povo judeu do mal, da escravidão, do pecado.
libertaria o povo judeu de uma vida sem sentido, libertaria o povo judeu de uma vida arrogante, de uma vida egoísta, de uma vida correndo atrás do vento sem nenhum propósito. Esse era o escolhido, era aquele que Deus havia prometido gerações anteriores a essa, de que viria e se assentaria no trono, o próprio Deus, o escolhido, o Messias. Mas esse era o testemunho de João. Talvez alguns de seus discípulos não estavam lá na hora e de repente ficavam: poxa, será que nosso mestre está falando a verdade mesmo? Será que esse é o tal do Messias? Esse é o tal do Cristo que nós estávamos esperando? Não sei, vamos lá ver. Talvez eles acordaram no dia seguinte, de manhã, bocejando como todos nós, lavando, jogando uma água no rosto, e saindo de casa, ou saindo de sua habitação, onde quer que eles vivessem naquela época em Betânia, no meio de Israel. E aí André se junta com um outro discípulo, também de João: vamos lá ver o mestre. E chegam num dia semelhante, como qualquer outro. Quero te lembrar que a forma com que os professores se relacionavam com seus alunos naquela época no Oriente era completamente diferente do que a gente conhece hoje. Era um discipulado que a gente chama, é algo parecido com o que a gente vê nos filmes japoneses, nos filmes coreanos, aquela coisa do mestre carrancudo ensinando a arte marcial de perto, aquela coisa onde o próprio aluno mora com o professor. As aulas naquela época eram assim, era um mestre com seu discípulo, e o discípulo literalmente é como se ele seguisse atrás do mestre, comendo a poeira dos pés do mestre, assim, pisando nas pegadas do mestre. Era o discipulado naquela época, era a relação de mestre e discípulo, de professor e aluno. E provavelmente, assim como qualquer outro dia, João era uma figura icônica que estava batizando diante do Jordão, pregando arrependimento. Talvez tivesse algo que aqueles jovens estavam buscando, estavam ansiando. Aqueles jovens se colocaram diante de João Batista como seus discípulos e acordaram e foram para um dia comum. Vamos lá ver o mestre. João estava lá, na companhia de seus discípulos, talvez fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo já há semanas ou meses, batizando e pregando arrependimento. E de repente, Jesus, aquele homem no dia anterior que ele batizou, aquele homem que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, aquele homem que ele viu os céus abertos dizendo que era o Filho amado de Deus, estava passando por ele, mais uma vez. E ele, sem conseguir se conter, grita diante dos seus discípulos: olha, é o Cordeiro de Deus, é dele que eu estava falando para vocês ontem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez os discípulos meio incrédulos, meio: caramba, é verdade, esse homem realmente existe, acho que é melhor a gente ir correr atrás dele. Os dois discípulos, ouvindo isso, eles correram: vamos seguir Jesus, a hora é essa, vamos seguir Jesus. Eu imagino também que provavelmente eles estavam um pouco envergonhados, começa a se esconder assim numa pilastra, aquela forma horrível, ridícula de se esconder, que a gente se esconde atrás de uma pilastra magrinha e dá para ver o corpo todo da pessoa. A minha imaginação ela é muito fértil quando eu leio esse tipo de texto. E eu começo a imaginar os dois discípulos, dois jovens, buscando alguma coisa, correndo atrás, seguindo esse Jesus. Vamos ver para onde ele vai, vamos ver o que ele faz, o que será que ele come, será que ele é gente como a gente? E segue. Mas Jesus, esperto do jeito que ele era, astuto do jeito que ele era, viu que haviam duas pessoas que estavam seguindo ele. E antes que eles pudessem se aproximar, antes que eles pudessem falar qualquer coisa, sequer se eles iam de fato falar alguma coisa, talvez por vergonha, talvez por temor, talvez por medo, iam manter uma certa distância, Jesus os convida e faz a pergunta-chave do nosso texto: que buscais? O que vocês buscam, meus caros jovens? O que buscais? A resposta que a gente entende pelo contexto, por toda a Escritura, pela personalidade desses discípulos, que inclusive é o primeiro ponto da nossa pregação, é: os discípulos buscavam salvação. Os discípulos buscavam salvação. Buscavam salvação, como eu já estava dizendo no início da pregação,
do Império Romano. E talvez seja algo que nós nunca vamos experimentar, eu espero. A escravidão de um povo estrangeiro que invade a nossa terra, cobra impostos caríssimos e traz as próprias leis, traz os próprios deuses, traz a própria cultura. Isso teoricamente ficou no passado, pelo menos mais ou menos aqui no nosso país. Se a gente observar outros, parece que esse padrão humano de guerra está voltando aí há alguns anos. Mas por enquanto a gente está tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto. Espero que sempre. Mas imagine só. Imagina essa vida miserável. Imagina você trabalhar tanto, a gente reclama de pagar 11% de imposto, 27,5% de imposto. Imagina você pagar, sei lá, 60%, 70%, 80% de imposto. Era mais ou menos isso. E a maioria do povo pobre, humilde, com fome, conseguia trabalhar apenas para sobreviver ali dia após dia, um dia de cada vez. Preso à escravidão do Império Romano. Não podendo se comportar, ou então talvez seguir 100% aquilo que gostaria, sendo corrompido ou suscetível à corrupção de falsos deuses, de inúmeros deuses do paganismo romano. Internamente, com muitas histórias que os pais, que os avós, que os bisavós contavam de um grandioso Deus que parecia que havia abandonado eles. Histórias de uma Israel gloriosa, de grandiosos reis que se assentaram no trono de Jerusalém, mas que haviam desaparecido por conta da desobediência e haviam se tornado escravos de outros povos 700 anos antes, e as escravidões foram se renovando. Cada povo que se levantava no mundo, que a gente conhece na história, dominava Israel, seja os babilônios, seja os persas, seja os gregos, seja os sírios. Agora era a vez dos romanos. Mas eram muitas gerações de dor, de sofrimento, de angústia. Todo o povo vivia com uma expectativa de um Salvador. Eles precisavam de um Salvador. Eles ansiavam por um Salvador. Eles buscavam um Salvador. Mas que nunca aparecia. Todos aqueles que de 50 anos, ou de 100 em 100 anos, que se levantavam do povo dizendo que iriam os libertar, acabavam perecendo. Revoltas e mais revoltas que nunca davam em nada. Eles precisavam de libertação dos impostos, precisavam de libertação de si mesmos, precisavam de libertação do mal, precisavam de libertação da dor, do sofrimento. Eles precisavam de salvação. E talvez se tornaram discípulos de João Batista exatamente por conta disso. Ouviram falar de um tal de João Batista que estava pregando arrependimento, que estava batizando no deserto diante do Jordão. Eles provavelmente saíram correndo para lá, buscando salvação. A realidade deles de alguma forma é um pouco diferente da nossa. O que você está buscando? O que nós estamos buscando? Que a verdade que o texto nos mostra é que, assim como os discípulos estavam buscando salvação, a gente tem o nosso segundo ponto da mensagem. Nós estamos buscando salvação. Nós não somos escravos de Roma, pelo menos não desse jeito aqui. Mas a nossa vida continua sendo cheia de dores, cheia de frustrações, cheia de sofrimentos. A gente compra um plano de vida onde a gente cresce, onde a gente estuda, onde a gente se esforça muito para conseguir alguma coisa. Mas talvez nunca consigamos exatamente aquilo que a gente gostaria. Talvez o nosso emprego nunca é aquilo que a gente sempre sonhou. Talvez se alguns de nós conseguem fazer aquilo que de fato gostam no dia a dia, logo percebe que é legal fazer o que eu gosto, mas também é um pouco enfadonho, também é um pouco cansativo. Nós passamos por desempregos, por nervosismos diante de Deus, sem saber o que vamos fazer com a nossa vida, o que vamos fazer com nossos maridos ou esposas, ou nossos filhos e filhas.
Talvez olhando para os nossos filhos pequenos, sem nenhuma perspectiva de vida, de futuro e sem saber o que fazer. Nós precisamos lidar com doenças, porque talvez a maioria de nós, no nosso ritmo cansativo do século XXI, não conseguimos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde como gostaríamos. E as doenças chegam, até mesmo para aqueles que se cuidam, mas a chance é menor, se cuidem. Mas as doenças chegam, câncer chega, doenças inflamatórias chegam, diabetes chega, tantas coisas ruins chegam, tantas coisas que nós não estávamos esperando, tantas coisas que estragam completamente o plano que nós fizemos para a nossa vida. Isso traz tanta dor, traz tanta frustração, traz choro, mágoa. Ou é só comigo? Eu sei que não é. Afinal de contas, é a vida do ser humano. E nós buscamos salvação. E além de tudo aquilo que a gente consegue ver, além das frustrações que nós temos que passar no nosso dia a dia, além dos desesperos que rapidamente tomam conta da nossa alma, nós ainda temos uma questão espiritual muito grande, muito forte. Nós buscamos uma salvação que está além desse mundo. Olhando para tudo aquilo que existe, para tudo aquilo que a gente vê, a gente não enxerga muitas vezes propósito, a gente muitas vezes enxerga cansaço de tentar e nunca chegar a lugar nenhum. Talvez cansaço de tanto trabalhar, talvez cansaço de tanto estudar, talvez cansaço de tanto cuidar. Segunda, terça, e quarta, e quinta, e sexta, hoje sextou. Para quem não trabalha sábado. E aí sábado e domingo e se renova. Talvez um dia tudo que a gente queira é: Deus, me dá um salvador para pagar os meus boletos, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. Me dá um salvador para me ajudar a cuidar dos meus filhos. Me dá um salvador para me curar dessa doença. A gente começa a enxergar a salvação em coisas além de nós, em coisas transcendentes, no espiritual. E talvez busquemos em muitas religiões, mas talvez ainda não encontramos. Talvez entramos numa igreja, mas encontramos só religião, só leis para serem seguidas, só dogmas para serem obedecidos. E ainda não encontramos a nossa salvação, o nosso Salvador. Quero contar uma história para vocês. Um menino de 14 anos de idade, que de repente, diante das frustrações da vida, mesmo sendo novo, diante dos muitos sonhos que talvez ele já via que não se cumpririam, diante de muitas pressões de estudo, de trabalho, graças a Deus ele teve a escolha de poder escolher o que fazer da vida, porque a maioria das crianças ou dos adolescentes de 14 anos de idade no mundo não tem essa escolha. Simplesmente vão trabalhar com qualquer coisa para sobreviver. Mas ele teve essa escolha. Mas essa escolha, talvez longe de ter trazido alegria, trouxe desespero, trouxe tristeza. Ele olhava para dentro de si e só enxergava egoísmo, só enxergava raiva, só enxergava medo, só enxergava um vazio, uma falta de propósito, uma falta de existência. E olhava para fora de si e via coisas semelhantes. Via que tudo era mal, via que as pessoas não amavam como deveriam, via que as pessoas não eram saudáveis como deveriam, que as coisas não aconteciam como deveriam, que tinha alguma coisa errada com esse mundo. E longe disso, talvez trazer uma força, uma propulsão para o motor interior dele, para ele se mover e tentar fazer alguma coisa no mundo, ele simplesmente desistiu. Porque ele viu que se ele estudasse o suficiente, talvez ele conseguisse um bom dinheiro, mas
tudo seria em vão porque poderia morrer a qualquer momento, ou então não conseguiria todo o dinheiro que gostaria. No fim das contas, tudo seria como vento, sem sentido e sem propósito. E no fim das contas, não valia tanto a pena assim fazer um bem para uma sociedade, para uma humanidade, onde muitos faziam mal. Simplesmente seria um ciclo sem fim, que nunca terminaria. E a vida dele, completamente sem propósito, sem sentido, passaria como um sopro, para dar lugar para outras vidas que viriam. Esse menino buscava a salvação, assim como todos nós. E ele não encontrava, talvez assim como a maioria de nós. Assim como aqueles discípulos. Mas num dia comum dos discípulos de João, 2000 anos atrás, alguma coisa mudou. Alguma coisa estava diferente na vida daquelas pessoas. Porque um homem que talvez pudesse fazer alguma coisa na vida deles, havia surgido. Porque o mestre deles, que eles tanto respeitavam, havia dito: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque eles ouviram falar de uma voz que no dia anterior veio dos altos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E sem qualquer esperança na vida, sem qualquer expectativa de nada, eles se lançam na corrida, se lançam seguindo alguém, seguindo um homem que eles nem sabiam direito quem era. Não sabiam de onde vinha, não sabiam a idade, não sabiam direito o nome, não sabiam de quem era filho, só sabiam de uma coisa: que ele talvez pudesse oferecer salvação. E talvez diante da vergonha, diante do medo, diante do temor, com aquela expectativa de nós nos aproximamos ou não nos aproximamos, o que a gente faz? Vamos seguir ele. Esse homem, Jesus, olha para trás e faz a pergunta-chave: que buscais? Já sabendo a resposta, já sabendo que eles buscavam salvação. Mas essa não foi a resposta deles foi uma resposta mais interessante. Eles responderam: mestre, rabi, onde assistes? Ou melhor dizendo, no nosso português do século 21, onde estás hospedado? Onde o Senhor mora? Para onde você está indo? Deixa a gente ir com você. A gente ouviu falar que você pode nos trazer salvação, que o Senhor pode nos salvar. Onde você mora? Deixa a gente se aproximar. Deixa a gente te seguir. E Jesus olha para eles e fala: vinde e vede. Talvez o mais correto do grego seria: vinde e verás. É um futuro. Venham e verão. Venham e verão onde eu estou morando. Venham e verão quem eu sou. Venham e verão que eu sou o Salvador. E aqui tem o nosso terceiro ponto da mensagem. Primeiro ponto: os discípulos buscavam salvação. Segundo ponto: nós buscamos salvação. Terceiro ponto: lembra do nosso tema? Jesus é a salvação dos discípulos. De fato, aquela voz que veio dos altos céus no dia anterior era verdadeira. Era do próprio Deus. De fato, a voz de João Batista, que grita diante de toda uma multidão dizendo que este é o Cordeiro de Deus, era verdadeira. Este de fato era o Cordeiro de Deus. Este de fato era o próprio Deus, o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo morrer por cada um de nós. Morrer por aqueles discípulos numa cruz. Morrer pelos seus pecados, morrer pelos seus medos, pelas suas angústias, pelos seus egoísmos, pelas suas arrogâncias. Morrer por sua rebeldia contra Deus e contra o Todo-Poderoso. Livrando eles de uma condenação devida,
de uma ira vindoura desse Deus contra o pecado, contra o ódio da humanidade, contra o egoísmo da humanidade. Uma palavra que eu gosto muito, contra a egolatria da humanidade. De fato, esse era o próprio Deus, era o transcendente que todos estavam buscando, era aquele ou o único que poderia trazer salvação. Jesus é o Salvador dos discípulos. E Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. Jesus faz a pergunta: que buscais? Querendo saber aquilo que eles iriam responder. E diante da resposta deles, pedindo para o seguir, pedindo para ver de perto, Jesus fala: venham e verão. Venham e encontrarão prazer. Venham e encontrarão a maior fonte de felicidade. Venham e encontrarão a salvação que vocês estão buscando. Venham e encontrarão o próprio Deus. Venham e encontrarão propósito de vida. Venham e encontrarão verdadeira alegria, paz sem fim, justiça. Venham e encontrarão descanso para as vossas almas. Venham e verão se eu sou de fato o que a voz do céu disse que eu sou ou não. Venham e verão se eu sou de fato o Cordeiro de Deus ou não. E a resposta é sim. Porque esses discípulos foram e eles viram. Eles viram milagres. Eles viram pessoas sendo libertas de demônios, libertas de passados obscuros e sombrios. Eles viveram uma alegria e uma felicidade que eles não estavam acostumados a viver, que eles nunca haviam sentido antes. Eles foram usados por Deus para coisas majestosas, maravilhosas. Eles oravam e pessoas eram curadas. Eles, diante desse mestre, viam a sabedoria, a pregação, o conhecimento que esse homem Deus tinha do próprio Deus, a ponto de chamar Deus de Pai. Eles foram e eles viram que Jesus é a salvação. E eles viveram essa salvação até o fim. Eles viram esse Jesus 3 anos e meio depois morrer numa cruz por eles. Eles viram esse Jesus 3 dias depois ser ressurreto, ressuscitado dos mortos. Eles viram esse Jesus subindo aos céus, levitando, coisa de X-Men, de sobrenatural, de supernatural, de Stranger Things, dessas séries que a gente vê por aí hoje. Imagina um homem levitando, foi o que eles viram. Eles viram coisas maravilhosas, majestosas, incríveis, gloriosas, sublimes, transcendentes, e qualquer outra palavra difícil que eu possa usar aqui. E talvez a palavra que realmente explique o que eu estou querendo dizer não exista no português. Eles viram que Jesus era a salvação. E longe de Jesus salvar eles de simples impostos romanos, Jesus salvava eles de algo muito maior. Jesus dava o verdadeiro propósito que eles estavam buscando. E assim como eles foram e viram que Jesus era o Salvador, Jesus nos convida nessa manhã a ir, a segui-lo e a ver se ele de fato é o Salvador ou não. Porque assim como Jesus é o Salvador dos discípulos, quarto e último ponto da nossa mensagem, Jesus é o nosso Salvador. Jesus não morreu só pelos aqueles discípulos 2000 anos atrás. Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você. Jesus morreu numa cruz em nosso lugar, no seu lugar. Derramou o próprio sangue, morrendo como um inocente, mas sendo taxado de criminoso, por mim e por você.
derramando seu sangue que purificaria toda a terra, que purificaria toda a humanidade, nos ensinando que a vida não se trata de nós mesmos e que enquanto a gente achar isso, pensar isso e olhar para o nosso próprio umbigo, a gente nunca vai ser feliz. Nos mostrando que a vida de fato se trata de olhar para o outro, servir o outro, ajudar o outro, fazer a felicidade do outro, amar o outro. Jesus morreu numa cruz por mim e por você para nos conectar a Deus de fato, ao sublime, ao transcendente que todo ser humano busca, ao verdadeiro Deus, ao único Deus. E se você não crê nisso, se você talvez esteja me olhando, esse pregador aqui meio magro, com uma barbinha por fazer, falando: ah, Natan, tem certeza que Deus, esse Deus aí da Bíblia, esse tal de Jesus é o único Deus? Tem tantos deuses aí hoje em dia. A minha resposta para você é a mesma de Jesus: venha e verás. Porque eu tenho certeza que aqui tem muitos irmãos e irmãs meus que foram há muitos anos atrás e viram. E se você é um dos que viram que Jesus é o Salvador da sua vida, diz amém. Amém. E a gente não só viu, como a gente tem visto dia após dia as grandes coisas que esse Deus tem feito por nós, as curas que Ele tem realizado no meio de nós, a alegria que está disponível para cada um de nós a cada dia, a paz que muitas vezes nós sentimos quando tudo está horrível, quando tudo está destruído, pegando fogo ao nosso redor, diante de doenças, de coisas ruins que estão acontecendo conosco, de maldades que as pessoas querem fazer conosco, desempregos e morte. Paz que vai ficando cada vez mais forte. Hoje eu tenho um pouco, amanhã eu tenho mais, amanhã, depois de amanhã eu tenho mais ainda. De fato como uma caminhada, de fato como alguém que está indo e está vendo que Jesus é o Salvador das nossas vidas. E se você ainda não foi, se você ainda não viu, ouça o convite do Mestre. Jesus está te convidando nessa manhã, meu amigo, minha amiga, a ir e a ver. Jesus está te convidando para você dar uma chance. Porque no meio de tantos deuses, no meio de um mundo tão plural, de tantas religiões, por que não Jesus? Só porque a escola diz que a igreja fez tantas coisas erradas ao longo da história? Só porque o cristianismo influenciou a nossa cultura durante gerações e hoje já não influencia tanto assim? Por que não, Jesus? Você não vai ter uma resposta para isso. Você vai responder: pode ser, Jesus, pode ser. E é. Venha e veja. Venham e verão que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que pode te curar. Jesus é aquele que pode te dar alegria. Jesus é aquele que pode te dar paz. Jesus é aquele que pode aliviar essa dor que está aí dentro. Eu sei, está doendo. Jesus alivia. Jesus é aquele que pode te dar propósito. Eu sei, está vazio. Jesus pode preencher. Jesus preenche. Lembra lá daquela história do menino de 14 anos? Aquele menino, ele deu uma chance para esse tal de Jesus. Diante de uma conversa com a sua tia, num McDonald's, a tia dele trouxe exatamente esse texto falando com ele. Olha, Jesus um dia estava lá diante dos discípulos de João, os discípulos se aproximaram e ele falou: venha e verás, venham e verão. Por que você, sobrinho? Por que você, Natan, não vem e vê com seus próprios olhos? Por que você não vem e ouve com seus próprios ouvidos? Por que você não vem e toca e apalpa com as suas próprias mãos?
e ver que Jesus é o Salvador. O Natan, 8 anos atrás, ou 9, foi. Ele deu uma chance para esse Jesus. Ele deu uma chance para ver se esse Jesus realmente poderia preenchê-lo, para ver se esse Jesus era o tal Jesus que estava todo mundo falando ao redor dele mesmo, para ver se esse Jesus poderia fazer alguma coisa com esse mundo, mudar, transformar todas as coisas. E ao longo de 8 anos, eu tenho ido e eu tenho visto. E eu falo e afirmo com todas as forças da minha vida que eu jamais ouvi uma história de amor tão profunda, tão linda, tão majestosa, como a história que esse livro aqui me traz. Nas minhas pesquisas de internet sobre religiões diversas que existem no mundo, eu jamais vi algo tão lindo, tão majestoso, como o amor de Deus por suas criaturas. A ponto de ter se tornado um próprio homem, a ponto de ter se tornado um bebezinho que mamava nos seios de Maria, a ponto de ter sido feito como um servo, de se abaixar diante meros seres humanos, lavando seus pés feios, ridículos, sujos. Jamais ouvi coisa semelhante. Jamais vou ouvir, porque não existe. E a cada dia que passa ao longo desses 8, 9 anos, tem sido um prazer, tem sido um regozijo, tem sido uma alegria que eu sou incapaz de passar para vocês, através de palavras, de seguir a esse Jesus que tem me preenchido, que tem me trazido paz, que tem me trazido propósito, que tem caminhado comigo, que veio habitar no meu coração, dia após dia. Eu fui, e eu vi, e eu continuo vendo, que Jesus é o nosso Salvador. E diante disso, para finalizar, existe uma missão. Existe um propósito maior que salta desse texto, que Jesus dá para aqueles discípulos. Um propósito que ele nem havia falado ainda. Hoje, para quem é de igreja, conhece a tal da grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Jesus ascendeu ao céu e falou que eles pregariam na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Isso aqui é 3 anos antes. Jesus não havia dito nada, eles nem conheciam direito Jesus. Mas o que eles já estavam fazendo? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. A verdade desse texto é que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando a gente passa a crer nessa mensagem, essa mensagem de alguma forma começa a transbordar de todos nós. Porque se Jesus é de fato o Salvador, todos precisam desse Salvador. Se Jesus de fato é aquele que pode curar, todos precisam dessa cura. Se Jesus de fato é aquele que salva da ira vindoura, todos precisam ser salvos. As pessoas precisam saber dessa notícia. As pessoas precisam saber que eu achei o Salvador. Jesus quer que nós, a Igreja Presbiteriana do Meier, nos relacionemos com essa mensagem do Evangelho, com essa história de amor dessa forma. As pessoas, elas não podem ficar sem saber, sem conhecer essa história. Jesus quer mais pessoas ao lado dele. Jesus quer salvar o máximo de pessoas que ele conseguir. Jesus quer encher o máximo de pessoas que ele puder, que ele quiser. Jesus quer dar essa alegria, Jesus quer dar essa paz, Jesus quer dar esse descanso, e ele quer nos usar.
não de forma obrigatória, não como uma lei de igreja, não como um dogma de igreja, não porque eu tenho que evangelizar ou pregar o evangelho para poder ser salvo, não tem a ver com nada disso. Mas eu amo tanto a esse Jesus, eu me apaixono tanto por Ele a cada dia, que Ele toma os meus pensamentos, que Ele toma os meus sonhos, que Ele toma as minhas vontades, e eu começo a pregar, minha boca abre e simplesmente fala. Eu falo do meu motivo de alegria, eu falo porque eu estou tão em paz, eu falo como eu cuido da minha esposa, como eu criarei os meus filhos, eu falo porque que eu vou na igreja todo domingo, eu falo porque eu tenho procurado viver a cada dia que passa cada vez melhor, servindo mais as pessoas, amando mais as pessoas, porque teve alguém que me amou. Quero fechar com uma pergunta. Como você tem se relacionado com a mensagem de que Jesus é a sua salvação? Será que você não se esqueceu dessa mensagem? Será que ela já não queima mais no seu peito, no seu coração? Será que ao longo de muitas dores da vida, onde Deus aparentemente não fez nada, aparentemente, será que você não tem perdido um pouco a fé nesse Deus? Quero te lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero te lembrar que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o tapeceiro ou o artista que guia todas as coisas. Quero te lembrar que nada pode nos separar do seu amor. E quero te lembrar que Ele ainda tem muitas coisas, muitas histórias para você viver, muita salvação para te dar, muita alegria a cada dia que passa, cada vez mais disponível para você. Se você de alguma forma viu, mas está dando uma parada, está dando uma cansada, continua indo. Você vai continuar vendo. E grandes coisas Ele continuará fazendo na sua vida. Amém.